E teremos duelo tricolor nas oitavas de final da Libertadores da América. Fim de jogo no Couto Pereira, Grêmio 1, Estudiantes também 1. Vou falar nesse vídeo basicamente um pouco sobre o jogo em si, né? O que eu senti do jogo, do Grêmio, da postura do Grêmio, das condições do Grêmio, de tudo que envolveu esse empate. E obviamente vou projetar já um pouco esse chaveamento, esse duelo com o Fluminense, todo aquele bloco, né? Na verdade, não só um duelo com o Fluminense, mas se a gente passar o que nos aguarda, fazer essa comparação até um pouco com o outro lado do chaveamento, que eu já falei disso num vídeo especificamente, mas aqui já sabedores do que aguarda o Grêmio, né? Já sabendo para que lado a gente caiu, eu acho que é uma visão um pouco diferente das coisas, uma análise um pouco diferente, e são basicamente esses os dois temas desse vídeo. Antes de falar do jogo especificamente, dois parênteses, dois asteriscos iniciais aqui, duas introduções ao tema. A primeira, não poderia deixar de falar da torcida do Grêmio. Que show, que espetáculo, simbólico, né, por tudo que a gente está vivendo aqui no estado. E mais do que isso, histórico. Eu já tinha falado palavras muito semelhantes lá no The Strongest, que ainda por cima foi o retorno do Grêmio aos gramados, né? Teve esse simbolismo extra. Mas o que a torcida do Grêmio fez hoje ali no Couto Pereira, bateu o recorde de público do estádio na temporada e só não botou mais gente porque os ingressos estavam esgotados já há um bom tempo, né? 33 mil ingressos vendidos, algo em torno disso, e não foi mais porque não vendia mais. E o clima também, não é só o número, o estádio, assim, o layout do estádio, né? De olhar as fotos, os vídeos, a empolgação da torcida, cantando, incentivando, realmente dando traços ali de estádio olímpico e construindo uma atmosfera construindo o famoso fator local de uma forma muito impressionante por um jogo que tinha um caráter morno de pano de fundo, né? Um jogo que não tinha tensão de uma classificação em jogo, ou de um Grenal, e nós já vamos falar um pouquinho mais disso, porque vai entrar um pouco na minha análise sobre o jogo em si. Mas o outro asterisco aqui, antes de avançar nisso, é sobre o Estudiantes, cara. Eu confesso que a gente sempre faz análise baseada no Grêmio, né? No nosso time, na nossa visão de mundo aqui, mas a gente sempre tem que lembrar que tem um outro time do outro lado, né? E às vezes a gente fala que o Grêmio foi muito mal e esquece de ver que talvez o outro time tenha ido muito bem com seus méritos, ou a gente pode achar também que o Grêmio às vezes vai muito bem e de repente o outro time que rachou e estava atrapalhado, né? A gente tem um pouco de miopia, de uma cegueira analítica, digamos assim, sobre esse aspecto. A gente olha pouco, ou não olha, ou não enxerga muito esse outro lado da moeda. Mas aqui eu quero fazer esse parênteses que me chamou a atenção o interesse do Estudiantes pelo jogo, sabe? Fiquei tentando entender se era meramente orgulho, brios, né? Se tinha mais alguma coisa em jogo que não me passava pela cabeça. Eu até achava que eles viriam descaracterizados, assim, né? Muito reserva, talvez até jovens, uma viagem atrapalhando ali, que nem sul-americano eles tinham chance mais de pegar. E não só assim o time escalado, mas a postura deles assim, interessadíssimos, né? Talvez para de repente acabar, se despedir da competição com um pouquinho mais de brios ali, com um orgulho menos ferido, com, né, uma honradez, sei lá. Mas me chamou atenção, cara. Me chamou atenção e isso também é um componente que tem que entrar nessa análise do jogo, porque eu esperava um adversário mais batido e abatido, né? Sei lá. Não foi o caso. Não foi o caso. Até na transmissão ali, acho que o PVC, enfim, os caras falaram, olha, embora a campanha do Estudiantes seja horrorosa nessa Libertadores, é um bom time, né? Campeão lá na Argentina. Até eles falaram campeão da Liga e da Copa. Eu sabia da Copa só, nem sabia que tinham ganho a Liga também. Enfim,
não é pouca coisa, né? É considerável. Então, obviamente, se trata de um bom time que bateu cabeça nessa Libertadores, né? O nosso grupo não era dos mais simples, né? E se mostrou assim durante a competição. E eles fracassaram retumbantemente, mas com um bom time e interessados, não era aquele amistoso todo que a gente esperava. E aí, entrando de fato na análise do jogo, tem uma coisa que eu sempre digo, né? Que eu acho que explica muito assim o que eu quero dizer sobre o jogo de hoje. Eu sempre tive muita dúvida se eu achava que decidir em casa era vantajoso. Né? Quem viu aquele Grêmio de 2007, lá vice-campeão da América, a gente perdeu para um Boca histórico lá na final, né? Mas a gente chegou até a final sempre. Não, foi decidindo em casa? Não, a gente decidiu em casa só contra o Defensor do Uruguai, eu acho. O resto tudo a gente decidiu fora. Contra o Santos, né? O Santos voando. Contra. Quem mais, cara? Não, eu acho que eu estou misturando. Acho que, na verdade, eu acho que contra o São Paulo a gente decidiu aqui também. Acho que eu estou misturando. Até que a gente decidiu bastante no Olímpico naquela temporada. Tô confundindo talvez com outra temporada. Mas tinha, dependendo do teu time, do teu material humano, do perfil do teu time, às vezes pode ser melhor tu. E da tua torcida também. Perfil da tua torcida, do teu estádio, do teu fator local. Às vezes pode ser mais interessante tu matar o cara na tua casa e depois administrar fora. Eu sempre tive essa dúvida. Eu defendi a tese de que quem tem a melhor campanha pudesse escolher. Né? Não é tipo assim, é que nem cara ou coroa. Não é assim, quem vencer vai atacar pra cá no início. Não, quem vencer escolhe. Ou nos pênaltis, né? Cobrança de pênaltis. Não, quem ganha escolhe. E eu sempre tive essa opinião, né? Sobre essa questão de decidir em casa ou fora. Embora eu também não tivesse opinião 100% formada. É confuso, assim. Já migrei um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. O que me convenceu uma vez a acreditar que sim, de fato, decidir em casa é uma vantagem, né? Foi o fator saber do que tu precisa. Saber do que tu precisa. E aí, voltando para a Libertadores 2007, agora sim, eu sempre cito aquele jogo contra o Santos, que o Grêmio fez 2-0 no Olímpico e deu um banho no Santos. O Grêmio atropelou o Santos e perdeu chance de gol e desperdiçou enfim, tirou o pé talvez em dado momento do jogo. E o Luxemburgo na coletiva, ele era técnico do Santos, o Luxemburgo na coletiva agradeceu por ter tomado só 2-0 porque ele disse que era jogo para ter tomado 5 ou mais. Eu nunca esqueci disso. Ele agradeceu e falou: olha, foi um excelente resultado esse 2-0 para o Grêmio, porque era para a gente ter tomado 5 ou mais. E aí eu vou dizer para vocês, se o Grêmio precisasse de 3-0 naquele jogo, o Grêmio faria. Mas o Grêmio, como era jogo de ida, tu não sabe o que tu precisa, então tu só joga, né? Assim como naquele mesmo 2007, o Grêmio tomou 3-0 do Caxias, em Caxias, no jogo de ida da semifinal do Gauchão. Tava pintando um caju na final, inclusive o Juventude passou na outra semifinal. E o Grêmio na arena, na volta, na arena não, no Olímpico, fez 4-0 no Caxias e passou para a final. O Grêmio só fez 4-0 naquele jogo porque o Grêmio sabia que precisava fazer 4. Se o Grêmio tivesse jogado o jogo de ida ali, não sei o que lá, cara, o Grêmio faria 2-0 talvez, não teria todo aquele abafa da torcida, do time. Né? Então, tu jogar sabendo do que tu precisa, eu acho que é uma questão fundamental dessa equação, que sobretudo em casa, né, eu acho que faz a diferença. E por que isso se dá? Por questões anímicas, por questões comportamentais de jogo, de pegar a bola, de acelerar o jogo, de ir para cima, de ter ganas, de a torcida pegar junto. E a gente não teve nada disso hoje. É importante fazer toda essa construção que eu estou fazendo aqui para deixar claro. Eu não acho que o Grêmio entregou o jogo hoje porque o Renato quer ir para o Rio de Janeiro, porque o Grêmio achou que o chaveamento era muito mais fácil ou porque sei lá o quê. Eu não acho que o Grêmio entregou. Eu acho que o Renato falou que ia tentar ganhar e ele falou a verdade. E a gente via nos movimentos do jogo, na construção do jogo, um Grêmio de fato tentando ganhar. Mas era um Grêmio tentando ganhar um pouco mais tranquilo.
né? O Renato mesmo disse na coletiva que talvez tenha faltado concentração pelo fato de já estar classificado, né? Eu acredito que esse mesmo jogo, se o Grêmio fosse sabedor de que precisava ganhar para se classificar, teria ganho. Com o mesmo Estudiantes interessado, com o mesmo Estudiantes qualificado, com a mesma torcida ali no Couto Pereira, com tudo igual, com o mesmo desgaste do Grêmio, que já é visível, né? Ainda sem o ritmo ideal, o preparo físico ideal e numa sequência aí pesadinha. Tem um pouco disso tudo, talvez. O Renato mesmo disse na coletiva que é um somatório e eu acho que é mesmo. Agora, com esse mesmo somatório, se o Grêmio soubesse, precisamos ganhar esse jogo, teria ganho. Não é o mesmo que dizer que o Grêmio entregou. Mas o Grêmio jogou para ganhar assim, ó. Assim, ó. Ah, vamos ganhar, galera? Ei, rapaziada, vamos ganhar? Vamos. É muito diferente de botar uma faca entre os dentes, arregaçar as mangas e dizer assim, ó, vamos atropelar esses caras e não tem a mínima chance de a gente sair daqui sem essa vitória. É muito diferente. É muito diferente. E eu acho que isso é o que mais explica esse empate. Não só o empate, né? O Grêmio até poderia ter ganho por 1-0 ali e a gente estaria aqui dizendo que o jogo foi, né? Não foi um grande jogo do Grêmio, não foi uma grande jornada do Grêmio, né? A atuação em si, eu acho que é muito explicada por conta disso, pelo menos na minha opinião. E aí, já entrando um pouco na questão dos chaveamentos, fazendo esse link, alguém vai dizer assim, ah, então tu acha que o Grêmio preferia pegar o Fluminense, né? Ou pegar o chaveamento do Fluminense? Não sei o que o Grêmio preferia, tá? Mas claramente, ou o Grêmio preferia o Fluminense, que eu não acredito, ou, e aí é o que eu acredito, o Grêmio não tinha grandes convicções. E eu me enxergo assim. Eu não tinha grandes convicções. Talvez o Grêmio pensasse como eu, nesse caso. Tipo assim, cara, eu fiz um vídeo aqui de 200 minutos falando de várias nuances e no fim das contas eu não tinha uma conclusão, assim, o que, que eu prefiro. Eu não sei, porque eu vejo durezas né, durezas maiores e menores dos dois lados da moeda. Né? Óbvio que o Fluminense é muito mais difícil que o Penharol, em tese, né? Tudo em tese, começa por aí. Mas o pós-Fluminense pode ser menos pior do que o pós-Penharol. E o Penharol, mas o Penharol a gente é mandante até a semifinal no mínimo, né? Mas é o mandante sem nossa casa, pelo menos até algum tempo. Que tempo é esse? Ninguém sabe. Então, era muito era muita conjectura para a gente ter uma certeza. Agora, a certeza que talvez eu tenha é de que o Grêmio estava sem a mesma. Porque pensa comigo, ó, eu acabei de falar da postura do time, mais tranquilo, menos, né? Se a gente, perdendo ou empatando, pegasse o Manchester City nas oitavas, o Liverpool nas quartas, o Real Madrid na semi e, sei lá, qualquer outro, e o Flamengo na final, e se a gente ganhando pegasse o Tabajara, o Cerâmica, o Melgar e o Globo, e o Delfim na final, sei lá, cara, eu acho que o Grêmio entraria para ganhar o jogo com essa faca nos dentes, mesmo já estando classificado. Mas assim, aí a questão do chaveamento seria uma questão para o Grêmio. Uma questão importante, uma questão, não digo de vida ou morte, mas assim, relevante, de tipo assim, e a própria torcida também estaria imbuída nessa causa e conectada nesse propósito aí, empurrando e tornando esse jogo mais nervoso, mais aguerrido, mais importante. Agora, eu acho que o Grêmio entendeu que os dois lados têm as suas durezas e tipo, tá, vamos tentar ganhar, vamos. Mas também assim, né, cara? Não vamos aqui também, né? Não vamos sujar esse calção aqui porque, né? Porque eu não sei se tem outro. É, tipo, é quase isso, sabe? Então, eu acho que passa muito por essa questão dúbia do chaveamento, essa postura do Grêmio um pouco mais tranquila. Além do cansaço, de tudo isso que o Renato falou na coletiva, que são fatores que realmente afetam, psicológicos, físicos e etc., que estão impactando no Grêmio. Mas acho que tem muito disso. Muito disso não era ambiente de guerra porque não se tinha um propósito claro para se fazer essa guerra. E não se tinha esse propósito claro justamente por conta dos chaveamentos difíceis à sua maneira.
Tava falando com o meu amigo Zé Pedro Goulart, a gente troca ideia de vez em quando, antes, durante e depois dos jogos, e ele falou, acho que ele tá até viajando, tá em Paris, não sei onde, ele achou um canto lá para ver o jogo lá num fuso horário maluco, e ele mandou, o que que a gente prefere, hein? A gente prefere pegar o Penharol, tava, né, divagando assim, que é confuso mesmo, né? Eu falei, cara, eu falei mais ou menos um monte de coisa que eu falo aqui, né? Todo mundo já ponderou sobre isso, não é muita novidade essa divagação aí. Mas o que eu falei pra ele de diferente, eu acho que foi tipo assim, a real, na real, a gente só vai saber qual era o melhor chaveamento a partir do momento que a gente vê as zebras se manifestando. Porque eventualmente tem zebra, né? Se não tiver nenhuma zebra, eu acho que o chaveamento do Penharol era mais difícil. Não era, assim, absurdamente mais difícil, mas era consideravelmente mais difícil. Porque no mundo em que todos os favoritos vão passar, a gente pega um Penharol, que é um joguinho encardido, embora eu ache o Grêmio favorito nesse, né? Eles têm um caldeirãozinho lá em Montevidéu, e é um time que é frágil, mas é copeirinho, eles têm ainda uma, uma alma, né, remanescente ali dos velhos tempos dos times uruguaios, eles sabem, eles não são bobos, né, eles sabem jogar esse tipo de competição. Então fácil não seria, mas eu acho que daria para passar. E aí passando pegaria o Flamengo. Pedreira animalesca. Passando pegaria o Palmeiras na semifinal. Então Palmeiras e Flamengo, cara, são os times a serem batidos. É óbvio que é o pior cenário possível. Do outro lado, pegaria, passando do Fluminense, né, que já é mais difícil que o Penharol, em tese também, né, perdeu, empatou com o Juventude agora no Maracanã esses dias, né, tá mal no Brasileirão, mas em tese é o atual campeão da América, é um time forte e tudo mais. Mas passando, pegaria o Galo, que é pedreira, e passando na semifinal pegaria o River Plate, que também é uma pedreira, mas eu acho Galo e River uma pedreira menor, consideravelmente menor que Palmeiras e Flamengo, né? Então esse chaveamento do Fluminense e Penharol à parte, que eu acho que daí sim o Fluminense é mais difícil na teoria, mas passando deles, cara, o lado do Fluminense é melhor, sim. Galo e River me parece mais ganhável do que Flamengo e Palmeiras. E tem aí um outro fator que eu acho que torna esse lado do Fluminense ainda mais atrativo, digamos assim, atraente. Que só, para mim só é confuso porque eu acho que o Fluminense é muito mais difícil que o Penharol, né? Se não fosse isso, cara, esse chaveamento para mim era para ser escolhido e acabou, né? Mas a gente vai pegar o campeão da América agora, decidindo na casa deles. Então, na verdade, as oitavas desse chaveamento é que torna a coisa mais equilibrada, na minha opinião. Agora, tem um outro elemento que torna esse chaveamento mais simples, em tese, que é as possibilidades de zebra, na minha opinião, serem maiores. Porque se o Bolívar ganhar do Flamengo, eliminar o Flamengo, né? Até ganharam deles já na fase de grupos, lá na altitude, mas eliminar no mata-mata, ida e volta, são outros 500. Mas se o Bolívar elimina o Flamengo, cara, essa chave já se torna mais simples, assim, absurdamente mais simples, né? Se o Botafogo ganha do Palmeiras, já é, entende? Então, a depender das zebras, e o Botafogo ganhar do Palmeiras, eu nem sei se eu chamo de zebra. Eu chamo assim de tipo, não ganhou o favorito, mas uma zebra. Mas sim, de certa forma é um pouco. Então entende? A gente tem que ficar de olho nisso. Se der uma zebra aqui, cara, essa chave que seria a pior de todas para se encarar, já seria muito mais tranquila. Porém, eu acho que as zebras mais prováveis estão do outro lado. Que é esse mais um ponto que eu vejo a favor de entrar para essa chave. São Lourenço e Galo. Eu prefiro muito mais pegar o São Lourenço, não que seja fácil pegar o São Lourenço, mas é menos pior que o Galo, em tese. E mais provável do que o Bolívar ganhar do Flamengo. Vamos combinar.
Tu passar pelo Fluminense e pegar um São Lourenço não é das coisas mais improváveis do mundo. E daí na parte de baixo ele tem o River como grande favorito. Mas assim, o River pega o Tajeres, da Argentina também. Clássico nacional ali. Né? Vai que. Vai que o Tajeres faz o crime. E depois tem Colo-Colo e Júnior Barranquilla. Um deles tem que pegar o River ou o Tajeres também para se credenciar a pegar o Grêmio, se o Grêmio passar das quartas, né? Então assim, poxa, imagina se o Grêmio passa do Fluminense, que é o grande desafio do momento. Aí pega o São Lourenço e depois pega o Tajeres. Ou sei lá, pega o Colo-Colo, o Júnior de Barranquilla. Aí essa chave. E do outro lado, Palmeiras e Flamengo se matando. Aí essa chave é o caminho das pedras, né? Sem discussão. Por isso que eu digo, para entender de fato qual seria o melhor lado para cair, tem que esperar ver as zebras. Tem que esperar ver as zebras. E eu acho que do nosso lado aqui, que a gente acabou caindo, tem até mais chance disso acontecer. Mas esse papo é muito filosófico, muito teórico e muito pro futuro, porque não adianta nada todas as zebras se confirmarem e a gente perder para o Fluminense. Não vamos usufruir de nada disso, né? Então o grande desafio agora é nada mais, nada menos do que pegar o campeão da América nas oitavas de final, decidindo na casa deles. E provavelmente fazendo o jogo de ida longe de Porto Alegre, né? Fora da nossa casa oficial, mas tentando aplicar em um fator local da melhor maneira possível. Vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.